Olá, nessa aula vamos falar sobre callbacks. Bom, basicamente a definição de callback é uma função que chama uma outra função para obter o resultado dessa segunda função e passar para a primeira função, fazer uma realização de tratativa ou até mesmo ter um resultado final. Mas ficou meio confuso isso. Vamos ver no código como realmente a gente consegue trabalhar com callbacks, beleza? Bom, aqui eu tenho uma função principal e aqui eu tenho uma função de callback. Bom, essa minha função de callback e a função principal, cada uma delas são delegadas para uma tarefa diferente. A primeira, que é a função principal, ela só recebe o resultado, e a segunda de callback, ela realiza cálculos, realiza operações. Bom, para que eu possa chamar ela, eu vou ter o quê? O principal, e o parâmetro que eu vou passar dentro da função principal, ela vai ser o resultado do meu callback. Então, basicamente, eu posso chamar uma outra função como um parâmetro dentro da minha primeira função, certo? Então, se eu chamar isso e ver o que vai acontecer, ele vai trazer aqui, ó, meu resultado é 20. Por quê? Quando eu passo aqui dentro desse argumento, o meu parâmetro, o que eu vou ter? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o resultado da minha função de callback, não vou ter uma função aqui dentro, eu vou ter somente o resultado, porque eu estou trabalhando com return, e se eu estivesse chamando somente a função de callback, eu ia ter o quê? Um resultado, um valor final. Então, esse valor final, eu vou passar ele como parâmetro para ser capturado numa outra função. Então, basicamente, é assim que funciona o callback. Bom, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o callback e eu passei aqui dentro o callback e eu trouxe o resultado dele. Mas se eu quiser trabalhar com outro parâmetro aqui, eu poderia trabalhar? Sim, eu poderia trabalhar. Eu posso passar aqui um argumento qualquer e esse argumento qualquer eu poderia passar aqui o valor de 50. Aí eu poderia pegar o resultado do meu primeiro callback e falar o quê? Soma com arg, certo? Então eu posso somar com arg e eu vou ter aqui o valor de 70. Então, sem problema nenhum, eu poderia trabalhar com outras tratativas, ou até mesmo eu poderia passar um true false aqui dentro e pegar essa informação para utilizar no if, fazer uma tratativa de try catch. Nada impediria da gente fazer isso, certo? Então, essa é uma forma da gente trabalhar com callback. Agora vamos para outras formas de trabalhar callback. Eu tenho aqui uma outra forma que é utilizando métodos já nativos do JavaScript, que é o método setTimeout. O setTimeout ele faz o quê? Ele basicamente ele realiza algo dentro de um prazo de 2 segundos, 3 segundos, do tempo que você estipular para que ele realize, certo? Então, se eu realizasse aqui um setTimeout e colocasse um valor qualquer, dentro de 2 segundos eu obteria esse resultado. Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Quando eu rodar essa aplicação, esse meu trecho de código, ele vai fazer o quê? Ele vai aguardar lá 2 segundos e vai trazer o meu resultado. Então, o tempo chegou ao fim, que foi o quê? O tempo de 2 segundos. Porque eu estou trabalhando com callback. Vamos estruturar isso aqui mais legalzinho para a gente poder ter uma visualização melhor. Esse cara aqui eu vou descer tudo, porque a gente vai trabalhar numa outra forma de callback daqui a pouco. Bom, então aqui eu faço o quê? Eu tenho aqui um set timeout. Se eu colocasse esse console log dentro do meu set timeout e falasse, ó, roda aí o set timeout para mim, e aqui eu não rodaria mais o fazer algo, então o que aconteceria? Ele ia quebrar. Por quê? Porque eu tenho um ponto e vírgula aqui. Então eu vou tirar esse ponto e vírgula. Então ele deu um invalid callback. Olha só, eu não consigo chamar um callback com uma função dentro dele. Então por isso eu preciso utilizar um callback para fazer algo dentro do meu set timeout, certo? Então eu posso chamar essa minha função e ter uma tratativa que eu quisesse aqui. Vamos dizer, eu preciso retornar dados dentro de 2 segundos. Então, dentro de 2 segundos, ele vai retornar esse dado. Então, a gente consegue utilizar o callback dentro de funções nativas no JavaScript. E um outro exemplo, que seria basicamente uma tratativa de um mock de dados. Essa tratativa de callback ela é bem legal, por quê? Porque eu consigo trabalhar com vários métodos dentro do meu JavaScript. Deixa eu só tirar essa log aqui daqui e esse aqui. Pronto. Bom, a nossa estrutura aqui é basicamente o quê? Eu vou limpar o nosso terminal aqui com esses erros e a gente vai ter uma definição de dados. Como a gente trabalhou com crawl no vídeo passado, eu vou comentar ele aqui para a gente ver um sucesso. Bom, aqui eu tenho o nosso parâmetro de callback. Ele pode ser qualquer outro nome, eu posso colocar qualquer nome. Eu coloco Churupita aqui também. Não tem problema nenhum. É o nome que eu vou flagrar aqui dentro como callback. E aí aqui dentro não vai ser mais o valor de callback, vai ser Churupita. Vai. Churupita, ele vai retornar o nosso valor. Bom, aqui eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar trazendo o set timeout para um prazo de 1 segundo. Dentro de 1 segundo, eu quero que ele retorne para o meu callback
o valor de ID e o valor de nome. Mas lembre-se e preste bastante atenção. Aqui o meu primeiro campo é null. Por que, que eu estou trazendo ele como null? A gente vai ver daqui a pouco. E aqui o segundo campo é o nosso resultado. E aqui eu tenho o cat, onde eu tenho um erro, onde o primeiro campo eu tenho erro e o segundo eu tenho null. Por que, que eu faço isso? Porque na nossa função de callback, os parâmetros eles são de erro e de sucesso. Então, o meu primeiro parâmetro ele vai ser erro e o segundo parâmetro é sucesso. Então, o que, que eu estou fazendo? Na hora que eu retornar o meu callback, que é aqui a minha churupita, eu vou fazer o quê? O primeiro valor que eu estiver retornando, ele vai ser nulo. E o segundo valor, eu vou mandar um valor de sucesso, que é o nosso resultado. E aqui eu faço o contrário. O contrário é o quê? O primeiro valor ele vai ser o erro que eu vou devolver e o segundo valor ele vai ser o quê? Ele vai ser basicamente nulo. Então eu estou trabalhando com essa função para delegar a minha tratativa. Então na hora que eu for resolver essa minha função, que a minha função vai ser obter resultado, eu vou passar o parâmetro de callback, ou seja, aqui dentro eu vou ter dois valores, então eu vou poder devolver valores para ele. Para quê? Para que eu consiga pegar esses valores aqui. Então, diferente desse nosso primeiro callback, que é onde eu faço o meu callback e eu trato ele lá dentro, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou devolver valores para o meu callback para ele fazer a tratativa. Então, isso é bom por quê? Porque se essa função aqui, ela for uma função onde eu vou reaproveitar ela com bastante frequência, somente a tratativa do resultado dela vai ser diferente para diversos casos, eu posso utilizar essa mesma função e passar várias funções de callback para dentro dela com a mesma estrutura, onde eu tenho um erro e um resultado para tratar. Então, na hora que eu for resolver isso, dentro de uns segundos, eu vou ter o quê? Meu usuário, que é basicamente o meu usuário, e aqui eu vou ter o quê? A minha mensagem de erro, que é o valor de nulo. Então, basicamente, a mensagem de erro eu não precisaria mostrar, mas eu poderia trabalhar com sucesso aqui. Agora, se eu forçar um erro aqui, a gente já tem um resultado um pouco diferente. Eu vou colocar aqui, deu ruim aqui, e aqui eu vou colocar meu erro é. Meu erro é. E aqui as nossas setinhas, certo? Vou limpar meu console e aqui eu vou trazer a minha informação, porque ele não vai passar pelo set timeout, então ele vai trazer direto essa informação para mim. Então, ele vai trazer aqui, ele entrou aqui, porque ele entrou aqui, é aqui o meu primeiro console. Eu vou tirar esse console daqui para não ficar confuso e vou limpar aqui. Então, meu usuário, ele trouxe como nulo, por quê? Porque o meu parâmetro de usuário ele é nulo, e o segundo parâmetro, ele é de erro, então ele deu erro aqui. Se eu quisesse que esse erro estourasse depois de um segundo, eu poderia passar esse throw aqui dentro, ele ia esperar e ia trazer a mensagem de erro aqui dentro do throw. Então, ele trouxe o erro, meu erro aqui, deu ruim. Então, eu consigo trabalhar aqui dentro com try, catch, crawl, da mesma forma que a gente poderia trabalhar anteriormente. Mas como a gente está trabalhando com callbacks, é bom a gente ver os dois cenários sempre que possível para que a gente consiga ter uma tratativa bem legal dentro da nossa aplicação, certo? Então, basicamente, um callback é uma função que chama outra função para trazer esse resultado, certo? Então, eu espero que esses três exemplos tenham clareado a mente de vocês para vocês entenderem como que a gente consegue trabalhar com callbacks e trabalhar com esses métodos de try, catch, throw junto com eles, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.